Glória a Deus. Na verdade, vamos assim, que assim fica bom. Amém? Então a questão é, nessa lição de número 4, do dia 27 de janeiro de 2019, nós vamos estudar, ver a questão da possessão demoníaca e a autoridade sobre os demônios. Ou seja, a autoridade do nome de Jesus sobre os demônios. Uma das coisas que nós percebemos, né, é a fragilidade que existe do conhecimento bíblico e teológico para se aplicar dentro das lições. Eu até vendo recentemente, em um dos grupos que participo, uma coisa absurda, uma mulher que se diz teóloga com 2 faculdades e tudo, ainda correndo atrás de visão, que teve visão de Deus e assim por diante. Isso é um negócio absurdo, que não que Deus não possa fazer, não, mas tem coisas que a gente sabe que não emana de Deus, não? Nós temos provas bíblicas e inúmeras a respeito disso. Então hoje eu quero passar para vocês uma aula um tanto quanto diferente. Eu quero falar com vocês aqui sobre ações do nome de Jesus, quero falar sobre a legião e quero falar sobre a classe, né, que existe dentro do reino espiritual. Não só na parte benéfica, como também maléfica. Né? Vamos antes fazer uma exegese no texto. Né? Eu até deixei separado alguns materiais, à medida que nós formos tendo aula, nós vamos discorrendo. Me dá só um segundo. O primeiro texto, ele diz assim, é interessante nós sabemos, porque quem não conhece acaba se perdendo um pouco. O Evangelho de Marcos, né, nós temos 4 evangelhos considerados sinóticos, por quê? Porque eles falam entre si. Quais são? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse relato que nós vamos estudar hoje, 3 desses evangelhos ele fala sobre ele, e um não. Os 3 que falam é Mateus, Marcos e Lucas. João, ele não vai falar absolutamente nada sobre este relato. Contudo, dos 3 evangelhos, o que é mais detalhista, o que chama mais a atenção é o evangelho de Marcos. Por isso que o autor aqui da revista, ele, com muita propriedade, ele acaba apresentando o texto de leitura que é o evangelho de Marcos. Né? O que isso tem de importância? Cada evangelho ele tem um público específico ao qual ele foi escrito, mas mais do que isso, é conhecido dentro da teologia, dentro dos conhecedores da estrutura teológica e escriturística, de que o evangelho de Marcos especificamente, ele é um relato de Pedro, e quem escreve é Marcos. Isso é importante para nós termos um conhecimento, por quê? Porque o relato, além de ser fidedigno por alguém que andou com Jesus e presenciou isso, né, ele certamente tem um cuidado minucioso de relatar pontos estratégicos e específicos disso. E isso, eu falo assim, mas qual prova que nós temos disso? Né? Esse evangelho muito provavelmente foi escrito em Roma, tá? Quando eles estavam em Roma. E Pedro agora vai relatar para João Marcos, que é o autor aqui, né? Quem foi que escreveu, quem relatou isso a ele. Nós vamos dar uma lida aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12, para a gente entender um pouco essa estrutura. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, e o versículo também de número 12. Para que a gente entenda esse relato, quando acontece, para que a gente saiba a estrutura, comece a ver a estrutura do texto que nós estamos lendo. Diz assim: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ou seja, a casa de João Marcos era uma casa onde os crentes, os cristãos da época se juntavam, se reuniam
para oração. E aqui vale a pena uma observação sobre o nome de Marcos. O nome dele é João Marcos. João é o nome hebraico, né? E Marcos é o nome grego, o que mostra que ele podia ser um helenista ouvindo desta classe de cristãos que estavam ali, tá? Marcos seria, no caso, o próprio Marcos, e João seria Yohanan em hebraico, que é o nome de João Marcos. Então, a primeira prova fidedigna do texto está aí, né? De você ter um relato que foi não só relatado por alguém, porém, alguém que escreveu teve o cuidado de ouvir com minuciosidade e escrever com minuciosidade também, tá? E aí ele começa a dizer no versículo de número 2: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, nos sepulcros, um homem com um espírito imundo. Então veja, Jesus está numa parte, num determinado local, ele está indo para um outro local, e quando ele sai, né, enquanto que ele chega neste local, que é Gadara, ou enfim, alguns outros nomes também atribuídos, nós vamos ver no decorrer aqui do texto, vem ao encontro um homem, tá? E que o texto diz que ele era um homem com espírito imundo. Em outras palavras, endemoniado, tá? Toda vez que a gente fala do espírito imundo, está falando de endemoniado, ok? Então aí dá-se sequência o quê? Um relato da história, começando a fazer a narrativa da história, porém, tá? Com alguns detalhes minuciosos. O primeiro desse detalhe começa no versículo 3. O qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Então, este relato é sobre quem? Sobre o endemoniado, mostrando aonde ele morava. O primeiro grande ensinamento que nós temos aqui é o sepulcro, ou seja, ele está falando do quê? De cemitério, né? Então, uma pessoa possessa, uma pessoa e tal, ele quer os lugares das trevas, aquelas coisas adversas, as coisas contrárias, tá? E ele vai procurar aonde? Ele vai para esse lugar, que é o lugar dos mortos, né? Morto, acabou. Por isso que crente não tem aqui o costume de ficar orando, velando, missa de sétimo dia, não sei o que, para crente não existe isso para crente. Morreu, morreu, o que tinha que ser feito foi feito, o que devia se fazer deveria ter sido feito, agora não se tem mais nada a não ser o juízo, que é o que a Bíblia diz, né? Depois da morte segue-se o juízo. Mas este homem ele estava ali convivendo com as trevas. O detalhe é que vai dizer que ele mesmo algemado, que são as cadeias, aprisionado com correntes e tal, isso não segurava. Ele era tão forte que ele arrebentava as cadeias. Olha o versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amansar. Esse relato aqui, novamente, é mais descrito sobre o homem que está endemoniado. Ele não está dizendo do demônio, está dizendo da pessoa, o que essa pessoa causava. O importante é que o ciclo em que esta pessoa vivia, só de nem chegar perto, já tinham medo dele, né? Porque ninguém vai morar num cemitério, não é? Ninguém vai ter por amor que ele fala, não, eu vou morar num cemitério, tá? Então, o que se sabia, e com muita propriedade, é que ele ali dominava aquele território, dominava aquele pedaço. Vamos sequência, versículo de número 6. E ouvindo Jesus, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Bom, esse adorou aqui prostrou-se, tá? É uma falsa adoração, porque demônio não adora Jesus, né? Demônio odeia Jesus, né? Demônio, o diabo, odeia Jesus, tá? Por quê? Porque eles já estão definidos. Inclusive, recentemente, nós tivemos um debate no grupo e eu até comentei sobre essa questão dos demônios territoriais. Muita gente não acredita nisso, muita gente não sabe isso, e eu quero aproveitar e trazer para vocês essa questão do que seja demônios territoriais. Primeiro, que nós temos o seguinte:
Deus, isso tem que ficar bem claro, para que não haja dúvida para aquele que nos assiste, que nos ouve, né? Inclusive você que está na sala hoje aprendendo. Deus nunca criou o Satanás. Deus jamais criou um demônio. Existe um lapso de tempo, tá, na eternidade e fora dela, que ninguém, absolutamente ninguém, não existe ser humano, nem os que já vieram, nem os que ainda virão, nem os que estão aqui, nem os que são teólogos, nem os que são aprendizes, que saiba dizer com precisão em que momento Satanás deixa de ser um querubim ungido, que foi o que Deus o formou, para tornar-se um Satanás. Nós não sabemos aqui em que ponto e quais as variações dos anjos, né, que se rebelaram e aceitaram a rebelião do querubim ungido para tornar-se um demônio. O relato de Jesus em Lucas, que diz: eu via Satanás caindo como um raio na terra, ou um relâmpago em algumas traduções, deixa essa lacuna de espaço de tempo. Porque se Deus criou o Satanás, se Deus criou o demônio, então Deus é maligno e Deus não é maléfico. Deus não vai criar alguma coisa má. Deus deu liberdade a essa classe angelical, que tivesse liberdade. A partir do momento que essa liberdade extrapolou os limites que eles tinham, evidentemente dentro da presciência de Deus, não é? Deus então se encarrega de tirá-los dali. Neste momento, não é? Existe 3 classes, tá, que nós precisamos aprender de demônios. Quais são? A primeira é a classe daqueles que estão por aí atormentando a terra, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, está no maligno. Eles estão nas regiões celestiais, ou seja, na parte atmosférica do globo, atormentando, vendo e atuando. A segunda classe é aquela que é o próprio demônio, o próprio diabo, né? Demônio, Satanás, que aí vem na classe que a gente já conhece, como sendo o anticristo, a besta, o falso profeta e assim por diante. E por fim, é a terceira classe de demônios, em que Deus os aprisionou em cadeias, como diz o livro de 2 Pedro. Por um motivo, por um momento que está só na presciência de Deus, ninguém, absolutamente ninguém, vai saber por quê. Somente Deus não permitiu que esses demônios saíssem. Eles estão aprisionados e vão ficar lá até o último dia, até o momento final. Então essas 3 classes de demônios são reais e estão por aí. Pois bem, posto isso, o que vem a ser demônios territoriais? Por eles não serem oniscientes, por não serem onipotentes e não serem oniscientes, não saber todas as coisas, não ter todo o poder e não poder estar em todos os lugares, como Deus, então qual é a estratégia dada por Satanás para esses demônios? Para que eles atuem em lugares específicos, né? E aí se divide novamente essa classe num grupo que atua mais fortemente, assim como nós temos Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, os arcanjos, os querubins, os serafins e os anjos normalmente. Na esfera demoníaca também nós vamos ter o Satanás, o falso profeta, a besta, né? Nós vamos ter os demônios, vamos ter as potestades, né? E assim por diante. Então essas classes eles vão atuando. Por exemplo, quando você olha para a esfera da missão, que é a janela 1040, você vai ver que essa parte do globo terrestre são partes de lugares que não foi ainda alcançado pelo Evangelho. Que o Evangelho ainda não chegou. Vai chegar? Vai. Porque a Bíblia diz que esse Evangelho seja pregado em toda a terra. Então vai chegar, né? Mas especificamente ali atua os de maiores graduação, proibindo. É só você olhar para o Islã, você olhando para a África, boa parte dela, você vai olhando para outros lugares onde é difícil entrar o Evangelho, né? É muito difícil. Quando você pega, por exemplo, uma outra classe de demônios que trabalham lá em lugares específicos, vamos falar, por exemplo, aqui do nosso Brasil, especificamente no nosso São Paulo, né? Assim como todos os outros lugares do país, hoje também existe. Quando você vai para um lugar, num prostíbulo, né? Quem que está atuando ali? Os demônios da prostituição. Quando você vai num local
aonde você tem a Cracolândia, por exemplo, quem que está operando ali? Os demônios também. Um dos grandes deficiências do governo é quando eles tentam dispersar esse povo na expectativa de que vai mudar. Não vai. Os demônios territoriais eles vão sair de um lugar e vão para outro lugar e vão continuar atuando. Né? Então, esses são demônios territoriais. Outra base é nos cemitérios, os que atuam ali. Outra base são nos centros de macumba, né? Aonde tem de feitiçaria. Então, esses são demônios que saem um entra outro. Vem uma turma, sai outro e vai atuando. Num lugar que tem muita briga, muita confusão, né? Os demônios, os macumbeiros gostam muito de encruzilhada, onde se cruzam, onde se encontram, né? Para fazer trabalho de macumba. Então, essas coisas todas acontecem por causa dos demônios territoriais, tá certo? Então, essa é a classe. Eles atuam no território? Não, eles atuam no meio de pessoas que eles mesmos conduzem essas pessoas a estarem naquele reduto, fazendo daquele local, daquele espaço, um reduto, um território de atuação deles. Tá? Isso nós vamos ver em vários lugares, isso seja em bar, seja em esquinas, seja aonde for, você vai ter as ações dos demônios trabalhando dessa maneira. E não é difícil de constatar isso. Lugar que tem muita briga, muita discussão, casas em famílias, muitas vezes, de discussão. Inclusive na faculdade, quando nós tivemos aula disso, aprendemos uma casa que tem muita gritaria, é ação demoníaca. Se você tem uma casa que todo mundo grita, todo mundo fala, você pode ver que por trás disso existe uma ação demoníaca. Quando Jesus entra, ele traz paz, ele não grita, ele fala tranquilo e assim por diante. E isso nós constatamos. Principalmente aqueles que não são crentes, tornam-se cristãos, quando tem uma casa que é com problema, eles podem confirmar isso, atestar isso, né? Que ele é crente e o resto da família não, e é uma bagunça, é palavrão, é grito, é uma série de coisas. E isso é uma verdade que pode ser constatada. Existem muitos casos que é parte da própria natureza pecaminosa? Sim. Mas existe também partes que é diretamente voltada à parte demoníaca. E quando você entra num lugar, faz uma oração, expulsa, proclama, levanta a bandeira do Evangelho, as pessoas aceitam Jesus, tudo começa a acalmar, tudo começa a desaparecer, porque os demônios têm que sair devido à autoridade do nome de Jesus. Amém? E nós que estamos com você nos assistindo, vai compartilhando, vai dando like, que é bacana. Tá? Depois esse vídeo vai para o canal do Mundo Teológico. Vamos dar sequência então na leitura versículo de número 8. Porque dizia, sai deste homem, espírito imundo. Né? Versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muito. Aqui nós temos uma informação muito importante. Qual é o teu nome? Jesus, ele mesmo em terra, ele era 100% homem e 100% Deus, e todos sabem disso. Não é? Jesus, ele sabia ali? Sabia. Só que aqui tem alguns segredos, aqui tem algumas coisas embutidas que a história é que vai nos trazer. Por exemplo, naquele período, naquela época de Jesus, perguntar o nome para uma pessoa endemoniada ou para alguém não era estar batendo papo com o demônio. Como hoje nós vemos nas TVs aí, né? E usam esse tipo de texto para dizer que eles conseguem entrevistar demônio, pessoas possessas na televisão e tal, e a gente sabe que tem muito charlatanismo nisso, tá? Porque Jesus, a autoridade do nome de Jesus não é para ficar batendo, conversando, dialogando, fazendo historinha, batendo papo com o demônio. Jesus não perde tempo com isso. Mas pastor, então por que aqui ele faz essa pergunta, qual é o teu nome? Porque no Oriente Antigo, tá? Eles acreditavam na cultura de que você, perguntando o nome daquela entidade, daquele demônio, você tinha autoridade maior sobre ele. Essa é uma das questões. Tá? Um outro dado que é importante aqui é em relação à ação do nome. Nome significa fama. Então, ou seja, o que corria naquele território era a fama daquele homem que era endemoniado. Uma outra perspectiva aqui é que Jesus, quando está perguntando o nome, ele está perguntando o nome para a pessoa e não para o demônio. Por quê? Porque quando Jesus chega, logo ele dá
a intimação que era para ele sair daquele homem, para que aquele espírito imundo saísse dali. Ou seja, esta ação é importante porque Jesus, ao chegar, ele já tem uma atitude para a libertação daquela pessoa. Ele queria saber se aquela pessoa, ouvindo, né, ele estaria respondendo o seu nome. Porque ninguém que é endemoniado consegue confessar o nome de Jesus ou falar alguma coisa. Né? Mas pela narrativa e pelo texto mostra que Jesus estava literalmente perguntando para exercer autoridade sobre aquele demônio. Tá? E ele responde, legião, porque nós somos muito. Aí ele diz legião e ele nos diz muito. Eu trouxe aqui um gráfico rápido, tá? Talvez você que está em casa não pode ver, mas eu vou depois deixar para você. Deixa eu pegar aqui, porque depois eu vou deixar no site, mas aqui dá para se ter uma base. Ó, a estrutura, tá? Vai ficar disponível depois no blog também essa narrativa, tá certo? Agora, essa questão, uma legião, tá? Ela é formada de 6.000 soldados. Então nós estamos aqui fazendo um resumo, tá? 6.000 soldados. Cada soldado, cada parte, cada legião, ela se dividia em 10 cortes. Isso aqui, ó, chama-se cortes, tá? Então, ou seja, 6.000 homens dividido por 10 dá 600 homens em cada cortês que saía para lá. Aí nós temos cada uma dessa cortês, ela é dividida em 3. 3 o quê? 3 tropas. Num total de 200 homens subdivididos. Então saíram em blocos de 200. Cada tropa dessa daqui saía com 2 companhias. Tá? Saíam com 2 companhias. Isso tudo para a gente ter uma estrutura. Na verdade, se nós formos buscar dentro do aprendizado, dentro do conhecimento das tropas romanas, como ela literalmente funcionava, ela tinha 6.826 homens, soldados, tá? Esses 6.826 homens era dividido em 6.100 a pé, que é a infantaria, e 726 que era cavalaria, tá? Que era dividido. Bom, essa divisão que nós temos daria 6.826. Nós pegamos 6.826 e dividimos por 10, nós vamos ter 682. Né? Aqui nós arredondamos para 600. As tropas, ao invés de 200, seria 228. E as companhias, ao invés de 6, seriam 114. Por que essa estrutura ela é importante para que a gente entenda o nome legião? Tá? Legião. Para que nós possamos, tá, saber que a estrutura dos demônios, do reino das trevas, aqui eu vou colocar trevas, ela é organizada. Ela não é desorganizada. Ela não é de qualquer jeito, não. Tá? Eles têm um princípio de atuação. Ah, mas então eles vão com 6.000 homens? Não, não é isso. É que existe uma estrutura montada e quando eles usam essa estrutura do Conselho Romano, dos soldados romanos, para dizer como funcionava a coisa naquela época, como atuava. Né? Então, quando Jesus pergunta qual o teu nome, que ele fala legião, ele descreve, ele responde dizendo, porque somos muito. O que ele está nos dizendo? Existe uma estrutura atuando ali. Naquele território existia uma estrutura.
Agora há pouco nós falamos dos lugares tenebrosos e tudo, e se você for olhar, né, dentro do cemitério, por exemplo, o coveiro normalmente é o cara que bebe. Normalmente é o cara que gosta de mexer na terra. O porteiro é um camarada que gosta muito de fumar, gosta muito de estar na frente do negócio, e por aí vai. São tudo coisas que está ligado com o reino das trevas. Tá? Então, isso é bacana você ter em mente, nós temos em mente essa estrutura, tá? Que isso fazia uma diferença muito grande na hora de atuar. E naquela época acontecia. E agora? Também. Nós temos vários relatos bíblicos que nós vamos ver de pessoas sendo possessas, né? Mas aqui entra um outro detalhe, um outro relato, tá? Que no versículo de número 10 ele diz assim: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província, tá? Então aqui eu quero trazer uma informação bacana. Esse versículo aqui de número 10, eu quero te convidar a ler Zacarias 12, 11, tá? Você que está em casa ou está assistindo, tente ler Zacarias 12, 11. Você vai entender um pouco sobre isso. Zacarias 12, 11 diz assim, ó: naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Hadad-rimon, no vale de Megido. Tá. Hadad-rimon é uma divindade pagã, tá? Demoníaca, que atuava naquele território, naquele local. E existe aqui uma promessa, existe aqui uma profecia de que grande será a queda naquele lugar. Então, quando Jesus permite, né, que ele entre ali naquela manada de porcos e tal, existe um dado histórico, né? Não era o momento aí, e eles sabiam disso, porque eles não falam. Jesus, por que veio nos atormentar? Ainda não é chegada a nossa hora. Mateus vai ser específico, muito claro nesse período, né? Então, algumas coisas e tudo, algumas coisas são importantes para nós observarmos aí, ok? Primeiro, o território que estava ali, tá? Era um território que existia divindades demoníacas. Você pode prestar atenção que em todos os lugares, em todos os locais, aonde você tem muita opressão, sempre tem alguma coisa de divindade. Pode ver que próximo, de onde tem muita macumbaria, muita coisa, muita festa, muita bagunça e tudo, sempre tem algum centro de macumba. Sempre tem alguma ação pagã no lado. Não é? Pode prestar atenção que isso é fatal. E aqui não era diferente. Aqui não era contrário. Né? Nós vamos perceber que essa questão aqui, muita gente vai dizer, ah não, é que eu até separei o mapa, mas como eu não tinha espaço para deixar aqui, então, mas se você olhar no mapa, você vai ver aonde está Megido. E próximo de Megido, nós temos o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades, que é justamente aonde? Aonde os porcos se lançaram ali. Tá? Então, isso é importante. Um outro detalhe também que eu quero trazer de curiosidade para vocês, que é muito importante, inclusive a obra do amigo e tudo, do escritor, Dr. Carlos Augusto Vailate, tá? Que foi a obra que eu utilizei para cá, ele nos traz um relato no grego e tudo. Essa noite eu não dormi, eu acordei, eu perdi o sono, acabei 3 horas da manhã levantando e comecei a estudar e passei estudando todo o livro e descobrindo pérolas aqui que vocês estão pegando e você que está aí também de graça, tá? Quando ele fala dos porcos, primeiro nós temos que entender que os porcos para os judeus, por ter a unha fendida, as patas fendidas, ele não é um animal que os agrada, né? Então por que os demônios ali, ele pede para entrar, tá, naquela manada de porcos? Existe aqui 2 posições. Primeiro, que literalmente sejam porcos, tá, ali. Porém,
Porém, devido ele ter comparado o nome com legião, existe um outro detalhe. Por ser uma província que estava sendo dominada pelo governo romano, tá? Toda vez que você tinha um grupo de soldados, fosse uma companhia, fosse tropa ou fosse legião, você tinha, como base daquele povo helenístico, tratar os soldados como porcos. Nós vamos ver, né, nos livros apócrifos, né, de Salomão, tá, vários relatos acusando e tal, os soldados como sendo porcos, né? Em alguns locais da Europa, em alguns lugares do México, por exemplo, chamam os soldados de macaco, né? No sertão brasileiro, na época tal, chamavam os soldados de macaco, né? Era uma cultura, é uma forma popular de se tratar. Então, uma das ações que pode aparecer aqui, que pode ser agrupada aqui, das possibilidades que pode ser colocada, é de que esses porcos, na verdade, fossem soldados. Que a partir do momento que eles pedem para entrar, Jesus o permite e eles acabam se afogando, né? Isso é uma possibilidade. Existe base para isso? Que a gente pode atestar 100%? Não. Isso é uma possibilidade cultural histórica. Agora, 90%, 99% vai levar que literalmente eram porcos. Por quê? Porque eles estavam sendo criados ali na redondeza. Existe aqui, eu quero falar para você isso, tá? Se você já leu sobre um local chamado Decápolis, tá? Decápolis, aqui entra uma outra questão cultural que também vem desta lição que nós estamos aprendendo. Por sinal, eu espero que você aí esteja gostando, e se você estiver gostando, dê um like e vai compartilhando, que o negócio é bom.